Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, a gente vai começar uma aula agora, uma aula de inglês aqui online. A gente vai falar sobre pronúncia, né, pronunciation, como vocês podem ver aqui do ladinho, né? E Connected Speech é o assunto sobre o qual a gente vai falar, enfim, é o recorte que a gente vai ter aqui nessa aula para observar determinadas coisas acontecendo. Então, a primeira coisa que eu queria falar, né, é o que a gente vai entender aqui em relação a Connected Speech, discurso conectado. Bom, isso vai acontecer em todas as línguas, pelo menos as ocidentais, não posso falar das orientais que eu não conheço, mas isso vai acontecer em todas as línguas, em todos os idiomas, que significa o quê? Quando uma palavra termina com um som consonantal e a palavra da sequência começa com um som vocálico, há uma tendência a esses sons se conectarem no que a gente chama, né, do discurso ali fluido. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no português, e esse é um ponto importante para a gente pensar, porque no português a gente não tem muitas palavras acabando com, né, diversas consoantes. E no inglês isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, no português, geralmente a gente tem palavras, né, terminadas com M, por exemplo, né? Ó, S, a gente pode pegar o pastel e a gente pode pegar aqui, né? Perdão. Correr. Então veja bem, essas são as consoantes que a gente tem nas terminações do português. Se eu estiver esquecendo alguma, alguém quiser me ajudar aqui a me lembrar, mas a priori essas me vêm à cabeça. E aí o que vai acontecer, né? Vamos pegar, por exemplo, assim, isso aqui. Para quem está chegando agora, a gente está falando de discurso conectado. Eu estou mostrando algumas situações no português para a gente rebater para o inglês e perceber o que significa isso, né? Então eu venho aqui e boto aqui as seguintes construções. O que eu estou querendo mostrar com essas construções aqui? Palavras terminando com som consonantal que vão encontrar palavras começando com som vocálico. E é esse que é o foco da aula de hoje, e há uma tendência de que esses sons se conectem. Mas o problema é o seguinte, vamos começar por essa aqui. Então aqui, por exemplo, né, no meu sotaque eu vou dizer mais. Eu acabo com esse S aqui, fazendo um som de sh. Né? Em algumas outras regiões do país a gente vai encontrar s, né, tipo mais. E sei lá o que mais podemos encontrar pelo Brasil, que é enorme, né? Mas o fato é, eu quando junto essas palavras, eu digo mais amor. Ou seja, há uma tendência a essa... Ih, peraí que eu fiz alguma besteira aqui. Já vou voltar ali. Então, olha o que aconteceu aqui. Né? Esse S, para mim, tinha um som de sh, mais. Mas quando ele encontrou esse A e eu detectei ele no meio de duas vogais, o meu cérebro já computou alguma coisa que eu aprendi desde pequeno, que é S dentre vogais. E aí, quando eu junto aqui, porque eu já computei de alguma forma que S entre vogais faz som de Z, então quando eu passo batida, eu venho no mais amor. Né? Mais amor. Eu não vou dizer mais amor. A gente acaba conectando e trocando o som do S aqui, né? Quem fala mais, acredita que também fale mais amor e não mais amor, né? Não vai conectar no sa, nem no chá. Muito bem. Aqui, né? Eu tenho correr. Eu, por exemplo, pronuncio dessa maneira, né? Correr. Eu tenho R de correr. E aí, quando esse R encontrar esse A aqui, eu vou fazer um correr A. Eu vou mudar um pouco o som do R, né? Mas eu vou conectar a correr avessa. O que acontece com as palavras que terminam com M e com L no português aqui, pelo menos no sotaque que eu conheço? A gente não faz um fonema de M ali no final, a gente não fala sim, a gente fala sim. Então a gente faz assim, sim, sim eu quero, fica sim eu, e não sim meu, sim meu. E isso no inglês vai acontecer o tempo inteiro. O M pegando a vogal, coisa que a gente não faz, então a gente tem que se ligar porque a gente faz um nho, sim eu. Quando na verdade, se eu estivesse lendo aqui com um olhar de nativo de inglês, eu talvez olhasse como sim meu. E a mesma coisa acontece com o pastel. A gente acaba atribuindo ao L ali, né, o E com L, um ditongo, como se fosse uma vogal, né, El. Então a gente faz, né, pastel azedo. Em Portugal, por exemplo, eles falam pastel azedo. Eles conectam esse lá. Então, discurso conectado é um som consonantal pegando um som vocálico. E a gente tem que ficar ligado, porque o nosso M não faz isso, o nosso L não faz isso, e no inglês isso vai acontecer. Então eu queria propor uma atividade aqui para a gente iniciar, que eu vou soltar uma faixa de áudio aqui, uma frase bem simples, e aí a gente vai pensar em quantas palavras a gente ouviu nessa frase. Porque, por exemplo, se você fala para uma pessoa que não fala português mais amor, ela pode pensar que isso é uma palavra só. Né? No entanto, se eu digo mais amor, né? Se eu dou essa pausinha ali, eu deixo claro que são duas palavras. E isso vai acontecer com a gente no inglês. A gente ouve às vezes uma coisa e não tem noção, né? Em qualquer outro idioma, né? Se ele tinha uma palavra, duas palavras, três palavras. Então a gente vai fazer uma primeira atividade desse livro aqui, que é o New Hathaway Pronunciation. É uma publicação de Oxford. Eu gosto de trabalhar com esse livro, é um livro para intermediário. Vejam que ele começa aqui dizendo word linking, que é exatamente esse elo entre palavras.
E qual vai ser a nossa missão aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó, ele vai pedir para a gente ouvir, e ele pergunta, né? How many words do you hear in each sentence? Ou seja, quantas palavras você ouve em cada frase, né? Contractions count as 2 words, ou seja, as contrações vão contar como 2 palavras. Então, por exemplo, a gente vai ouvir essa frase aqui, né? Oh, it's a nice place. Ó, aqui, ele está dizendo para a gente que esse it's vai entrar na nossa contagem como 2 palavras. E olha o que está acontecendo aqui. Esse S, né, ele veio contraído aqui do verbo to be, se contraiu ele no T. O T é um som, né, que não vibra. E aí, quando ele não vibra, ele tira a quarta vocal do S, e aí o S vai passar fazendo it's a, e não it's a, que é o que a gente acha normalmente que vai acontecer, que faz, aí o ouve não reconhece. Então a gente vai ouvir as frases, né? Por exemplo, it's a nice big place, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, like 1, 2, 3, 4, 5, 6 words, e vai chegar a essa conclusão. Então eu vou soltar a primeira, a gente vai ouvir, e aí eu queria que vocês, se pudessem me ajudar aqui participando, para não ficar uma coisa chata só de eu falando o tempo inteiro, né? Se vocês puderem botar ali um número de palavras que vocês acham que a frase tem, vocês coloquem, e aí a gente vai escrever a frase junto para realmente ver quantas palavras ela tem, se teve discurso conectado, né? Se um som consonantal pegou outro som vocálico. Então eu vou soltar a primeira. 1. I don't really speak Italian. Tá aí, então ele falou, né? I don't really speak Italian. E aí a brincadeira é quantas palavras tem nessa frase I don't really speak Italian. Tá aí, lembre-se que as contrações vão contar como 2 sons, tá? Então ele veio e fez aqui uma negativa, né, de simple present, I don't. Botou o advérbio aqui de intensidade, I don't really speak. Opa, e aí tacou Italian, lembrando que Italian, né, nacionalidade ou idioma sempre com letras maiúsculas. Então aqui eu tenho uma palavra, contrações vão contar 2, né? 3, 4, 5, 6. Vamos contar de novo, ó. 1, mais 2, 3, 4, 5, 6. Então o don't, por ser uma contração do do not, aqui, ó, ele vai contar como 2 palavras. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. I don't really speak Italian. Então, contrações, a brincadeira é essa. Contração vale 2 palavras, ok? Isso foi uma determinação da atividade aqui para a gente ligar os ouvidos. E aí o que a gente tem que perceber de importante aqui, ó, é o speak, que acaba nesse som do k, que vai pegar aqui, ó, que Italian. I don't really speak Italian. Sotaque ali que a gente ouviu, né? O T, às vezes, entre 2 consoantes, pode ir embora, né? I don't really. Posso falar I don't? Pode, claro que pode. Mas tem que estar preparado para ouvir I don't really. I don't really speak Italian. Vamos ouvir aqui no Google, que é um sotaque mais americano. I don't really speak Italian. I don't really speak Italian. Então não vai ser I don't really speak Italian, entendeu? Que é como a gente tende a falar, né? Por causa da nossa referência de língua, né? E vou soltar aqui então agora a próxima frase. Vamos ver. 2. I'm going to work as a translator. Ó, ela veio agora, ó, I'm going to work as a translator. Ou translator. Ela disse, né? I'm going to work as a translator. E a brincadeira aqui é pensar quantas palavras, né, tem nessa frase. I'm going to work as a translator. Translator. 6. Eu acho que vai dar mais, hein? Lembre-se que as conexões, as contrações, perdão, somam 2 sons, né? Então ela disse aqui, ó, I'm going... Peraí que errei aqui. To work... Aqui, ó, as a translator, que aqui no americano vem translator. Então vamos contar aqui 2, né? 2 palavras aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é que pode gerar confusão nessa passagem do work as a. Work as a. Nessa preposição aqui, o S tem som de Z, as. Então ele passa ali as a. E o K pega ali, ó. Vamos ouvir aqui agora. I'm going to work as a translator. I'm going to work as a translator. E ela fez um translator, e lá na gravação a gente ouviu o britânicozão, né, que fez o T no T e não pronunciou o R, né? Translator. Ok, então a gente viu uma conexão aqui, né, do K ali no A e desse Z lá, né? Work as a translator. Vamos para a próxima. 3. We've got 3 children. We've got 3 children. E aí? So we've got 3 children. Lembre-se, contractions, 2 sounds. So we've got 3 children. Então ele falou, nós temos 3 filhos, né? Podia falar I don't have, mas ele foi na estrutura do I've got. So I've got 3 children. Yes, 5. Então esse I've got aqui, esse I've é o I have, 2 palavras, né? I've got. Olha o que vai acontecer aqui. O T encontrando o TH
posso perder o som do T, né? I've got 3 children, já é direto no sopinha de cebola ali, né? 3 children. So, 2, 3, 4, 5. 5 palavras. I've got 3 children. Ali, children é o plural irregular, né? Plural de child. No inglês, o padrão é botar um S para fazer plural, mas o alemão faz isso, bota esse sufixo N ou algum outro para fazer plural. Italiano também faz isso, não bota S. So I've got 3 children. Mas no inglês, por sorte, é como a gente faz, né? Bota o S, então é reconhecível para a gente a ideia do plural no inglês, espanhol também. Muito bem, vamos para a próxima. Então, para quem está chegando agora, a gente está ouvindo uma frase e contando o número de palavras nessa frase. E aí, lembrando que contrações valem como 2 sons, né? Vamos lá. 4. My husband's English. My husband's English. Você sabe. My husband's English. And then 4. Yes, you're right. Neco jogou o 4 ali, tá certo. Ela veio aqui, my. A gente ouviu ela fazer isso aqui, ó. Husband, deu uma contraída no verbo ali, né? Aí esse S vibrou no dele, né? Husbands. E aí veio a conexão aqui. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. O S no inglês pode conectar fazendo um som sem corda vocal, tipo um si ou um z. Quem determina é o som ao qual ele se acoplou. No caso dessa palavra aqui, né, o husband não tinha o S. Aí entrou esse S para fazer aqui, né? O verbo to be contraído, ele vai vibrar no D, aí ele vai passar aqui, ó. My husband's English. A gente vai ver um English. Vamos ouvir, ó. My husband's English. My husband's English. E se eu puser o verbo aqui aberto, ó, a gente vai ouvir aqui my husband is. Aí vai fazer o this English. A gente vai abrir uma sílaba aqui, ó. My husband is English. Perceberam? My husband is English. E quando eu contraio, eu perco uma sílaba. Por que eu vou perder uma sílaba? Porque eu vou perder um som de vogal. Né? Aí agora eu vou fazer um zzz. Mas my husband is English. Mas a palavra aqui, para nossa brincadeira, continua tendo o mesmo número. Aliás, perdão. A frase continua tendo o mesmo número de palavras. Porque aqui na brincadeira, contrações valem 2. Ok, vamos pegar a próxima frase. 5. I'm enjoying my course a lot. Ok, so I'm enjoying my course a lot. Esse course é um course, né, do americano. I'm enjoying my course a lot. How many words? Começa 7. Deixa eu contar aqui. So I'm enjoying my course a lot. Eu contei 6. Vamos ver aqui. I'm enjoying my course a lot. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade, né? I'm 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. Neco botou aí agora, Daniel também. Ó, conexão aconteceu aqui. Então foi, né? I'm enjoying my course a lot, né? Course a lot passou aqui conectado. Então conectou primeiro aqui. Ó, I'm enjoying. Desde presente contínuo, né? Eu estou curtindo, estou gostando. Esse verbo aqui, né? No inglês ele é transitivo direto. Lá no português ele botou, ó, teve que botar o do ali, né? Porque quem gosta de alguma coisa. Course ele botou muito aqui antes. No inglês o a lot vem lá no final, né? Como advérbio, ele é locução adverbial. So I'm enjoying my course a lot. Então o que é o foco da aula de hoje? É a matemática que a gente está fazendo aqui, ok. Mas o foco é perceber isso aqui, ó. A gente vai focar em discurso conectado, que é som consonantal pegando som vocálico. E cuidado com M, porque a gente não conecta o M no português, né? A gente fala sim, eu quero. A gente fala sim. E o M seria sim. E por isso é que ele vai fazer I'm in. E a gente teria que fazer assim, I am. Então aqui, ó, I'm enjoying my course a lot. Se o R não encontra o som vocálico, em alguns sotaques da Inglaterra eles não vão pronunciar esse R. Por isso que a gente ouviu course. Ele fez a vogal longa aqui, né? O. E se a palavra termina em consoante E, o E vai ficar mudo. E aí é que está a percepção aqui. O último som de course é o S, sem vibrar. Então ele vai passar course a lot. Vamos ouvir, ó. I'm enjoying my course a lot. I'm enjoying my course a lot. I'm enjoying, então aqui I'm e o course a lot. O S. Então se eu não tenho a percepção de que esse E está mudo, eu vou querer ficar falando course. Aí vai ficar course A. E não é course A, é course a lot.